Ricardo apreciava pouco aquelas formas inferiores de vida, mas Quaresma ficava minutos esquecido a contemplá-las, numa demorada interrogação muda. Sentavam-se a um tronco de árvore e Quaresma olhava o céu alto enquanto o coração dos outros contava qualquer história. A tarde ia adiantada. A terra já começava a amolecer pelo fim daquele beijo ardente e demorado do sol. Os bambus suspiravam, as cigarras ciciavam, as rolas gemiam amorosamente. Ouvindo passos, o major voltou-se. Padrinho? Olga? Mal se viram, abraçaram-se, e quando se separaram, ficaram ainda a olhar um para o outro, com as mãos presas, e vieram aquelas estúpidas e tocantes frases dos encontros satisfeitos. Quando chegaste? Não esperava. É longe. Ricardo olhava embevecido com a ternura dos dois. Anastácio tirara o chapéu e olhava a sinhazinha com o seu terno e vazio olhar de africano. Passada a emoção, a moça se debruçou sobre o chiqueiro. Depois passou a vista pelos 4 pontos e Quaresma perguntou: Cadê teu marido? O doutor está lá dentro. O marido tinha resistido muito em acompanhá-la até ali. Não lhe parecia bem aquela intimidade com um sujeito sem título, sem posição brilhante e sem fortuna. Ele não compreendia como o seu sogro, apesar de tudo um homem rico, de outra esfera, tinha podido manter e estreitar relações com um pequeno empregado de uma repartição secundária e até fazê-lo seu compadre. Que o contrário se desse era justo, mas como estava a coisa, parecia que abalava toda a hierarquia da sociedade nacional. Mas, em definitivo, quando Dona Adelaide o recebeu cheia de um imenso respeito, de uma particular consideração, ele ficou desarmado e todas as suas pequenas vaidades foram tocadas e satisfeitas. Dona Adelaide, mulher velha, do tempo em que o império armava essa nobreza escolar, possuía em si uma particular reverência, um culto pelo doutorado. E não lhe foi, pois, difícil demonstrá-lo quando se viu diante do doutor Armando Borges, de cujas notas e prêmios ela tinha exata notícia. Quaresma mesmo recebeu-o com as maiores marcas de admiração e o doutor, gozando aquele seu sobre-humano prestígio, ia conversando pausadamente, sentenciosamente, dogmaticamente. E à proporção que conversava, talvez para que o efeito não se dissipasse, virava com a mão direita o grande anelão simbólico, o talismã, que cobria a falange do dedo indicador esquerdo ao jeito de marquise. Conversaram muito. O jovem par contou a agitação política do Rio, a revolta da fortaleza de Santa Cruz. Dona Adelaide, a epopeia da mudança, móveis quebrados, objetos partidos. Pela meia-noite todos foram dormir com uma alegria particular, enquanto os sapos levantavam no riacho defronte o seu grave hino à transcendente beleza do céu negro, profundo e estrelado. Acordaram cedo. Quaresma não foi logo para o trabalho. Tomou café e esteve conversando com o doutor. O correio chegou e trouxe-lhe um jornal. Rasgou a cinta e leu o título. Era o Município, órgão local, hebdomadário, filiado ao Partido Situacionista. O doutor se havia afastado. Ele aproveitou a ocasião para ler o jornaleco. Pôs o pincenez, recostou-se na cadeira de balanço e desdobrou o jornal. Estava na varanda. O terral soprava nos bambus que se inclinavam molemente. Começou a leitura. O artigo de fundo intitulava-se Intrusos e consistia em uma tremenda descompostura aos não nascidos no lugar que moravam nele. Verdadeiros estrangeiros que se vinham intrometer na vida particular e política da família curuzuense, perturbando-lhe a paz e a tranquilidade.
que diabo queria dizer aquilo. Ia deitar fora o jornaleco quando lhe pareceu ler seu nome entre versos. Procurou o lugar e deu com estas quadrinhas. Política de Curuzu. Quaresma, meu bem, Quaresma. Quaresma de coração. Deixa as batatas em paz. Deixa em paz o feijão. Jeito não tens para isso. Quaresma, meu cucumbi. Volta à mania antiga de redigir em tupi. Olho vivo. O major ficou estuporado. Que vinha a ser aquilo? Por quê? Quem era? Não atinava, não achava o motivo e o fundo de semelhante ataque. A irmã aproximara-se acompanhada da afilhada. Quaresma estendeu-lhe o jornal com o braço tremendo. Lê isto, Adelaide. A velha senhora viu logo a perturbação do irmão e leu com pressa e solicitude. Ela tinha aquela ampla maternidade das solteironas, pois parece que a falta de filhos reforça e alarga o interesse da mulher pelas dores dos outros. Enquanto ela lia, Quaresma dizia: Mas que eu fiz? Que tenho com política? E coçava os cabelos já bastante encanecidos. Dona Adelaide disse então docemente: Sossega, Policarpo, por isso só, ora. A afilhada leu também os versos e perguntou ao padrinho: O senhor se meteu algum dia nessa política daqui? Eu nunca. Vou até declarar que... Está doido! Exclamaram as duas mulheres a um tempo, ajuntando a irmã. Isto seria uma covardia, uma satisfação. Nunca! O doutor e Ricardo chegavam de fora e encontraram os três nessas considerações. Notaram a alteração de Quaresma. Estava pálido, tinha os olhos úmidos e coçava sucessivamente a cabeça. Que há, major? Indagou o troveiro. As senhoras explicaram o caso e deram-lhe as quadrinhas a ler. Ricardo depois contou o que ouvira na vila. Acreditavam todos que o major viera para ali no intuito de fazer política, tanto assim que dava esmolas, deixava o povo fazer lenha no seu mato, distribuía remédios homeopáticos. O Antonino afirmara que havia de desmascarar semelhante tartufo. E não desmentiste? Perguntou Quaresma. Ricardo afirmou que sim, mas o escrivão não quisera acreditar nele e reiterara os seus propósitos de ataque. O major ficou profundamente impressionado com tudo, mas, de acordo com seu gênio, incubou nos primeiros tempos a impressão e, enquanto estiveram com ele os seus amigos, não demonstrou preocupação. Olga e o marido passaram no sossego cerca de 15 dias. O marido, ao fim de uma semana, já parecia cansado. Os passeios não eram muitos. Em geral, os nossos lugarejos são de uma grande pobreza do pitoresco. Há 1 ou 2 lugares célebres. Assim como na Europa, cada aldeia tem a sua curiosidade histórica. Em Curuzu, o passeio afamado era o Carico, uma cachoeira distante de 2 léguas da casa de Quaresma, para as bandas das montanhas que lhe barravam o horizonte fronteiro. O doutor Campos já travara relações com o major e, graças a ele, houve cavalos e cilhão que também permitissem à moça ir à cachoeira. Foram de manhã o presidente da Câmara, o doutor, sua mulher e a filha de Campos. O lugar não era feio. Uma pequena cachoeira de uns 15 metros de altura despenhava-se em 3 partes pelo flanco da montanha abaixo. A água estremecia na queda, como que se enrodilhava e vinha pulverizar-se numa grande bacia de pedra, mugindo e roncando. Havia muita verdura e como que toda a cascata vivia sob uma abóbada de árvores. O sol coava-se dificilmente e vinha faiscar sobre a água ou sobre as pedras em pequenas manchas, redondas ou oblongas. Os periquitos, de um verde mais claro, pousados nos galhos, eram como as incrustações daquele salão fantástico.
Olga pôde ver tudo isso bem à vontade, andando de um para outro lado, porque a filha do presidente era de um silêncio de túmulo e o pai desta tomava com o seu marido informações sobre novidades medicinais. Como se cura hoje erisipela? Ainda se usa muito o tártaro emético? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapê sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Não seria tão fácil trabalho de horas? E não havia gado, nem grande nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar olente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal, aqui e ali, ela não pôde ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiça só ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar. As populações mais acusadas de preguiça trabalham relativamente. Na África, na Índia, na Cochinchina, em toda parte os casais, as famílias, as tribos plantam um pouco, algumas coisas para eles. Seria a terra? Que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Pensou em ser homem. Se o fosse, passaria ali e em outras localidades meses e anos, e indagaria, observaria e com certeza havia de encontrar o motivo e o remédio. Aquilo era uma situação de camponês da Idade Média e começo da nossa. Era o famoso animal de La Bruyère que tinha face humana e voz articulada. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. A faina do roçado ia quase no fim. O grande trato da terra estava quase inteiramente limpo e subia um pouco em ladeira a colina que formava a lombada do sítio. Olga encontrou o camarada cá embaixo, cortando a machado as madeiras mais grossas. Anastácio estava no alto, na orla do mato, juntando a ancinho às folhas caídas. Ela lhe falou. Bons dias, Sadona. Então, trabalha-se muito, Felizardo? O que se pode? Estive ontem no Carico, bonito lugar. Onde é que você mora, Felizardo? É de outra banda, na estrada da vila. É grande o sítio de você? Tem alguma terra, sim, senhora, Sadona. Você por que não planta para você? Quaça, dona. O que é que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro? Sadona tá pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto planta cresce, então... Quaça, dona. Não é assim. Deu uma machadada, o tronco escapou. Colocou o melhor no picador e antes de desferir o machado ainda disse. Terra não é nossa. E frumiga. Nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano, alemão, que governo dá tudo. Governo não gosta de nós. Desferiu o machado, firme e seguro. E o rugoso tronco se abriu em duas partes, quase iguais, de um claro amarelado onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela voltou querendo afastar do espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Era certo. Pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais.
Para os outros, todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele? Mas de quem era, então, tanta terra abandonada que se encontrava por aí? Ela vira até fazendas fechadas, com as casas em ruínas. Por que esse acaparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos? A fraqueza de atenção não lhe permitiu pensar mais no problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era a hora de jantar e a fome lhe chegava. Encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele perdera um pouco da sua morgue. Havia mesmo ocasião em que era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava: Adubos. É lá possível que um brasileiro tenha tal ideia, pois se temos as terras mais férteis do mundo. Mas se esgotam, Major, observou o doutor. Dona Adelaide, calada, seguia com atenção o crochê que estava fazendo. Ricardo ouvia com os olhos arregalados e Olga intrometeu-se na conversa. Que zanga é essa, padrinho? É teu marido que quer convencer-me que as nossas terras precisam de adubos. Isto é até uma injúria. Pois fique certo, Major, se eu fosse o senhor, aduziu o doutor, ensaiava uns fosfatos. De certo, Major, obtemperou o Ricardo. Eu, quando comecei a tocar violão, não queria aprender música. Qual música, qual nada? A inspiração basta. Hoje, vejo que é preciso. É assim, resumia ele. Todos se entreolharam, exceto Quaresma, que logo disse com toda a força d'alma: Senhor doutor, o Brasil é o país mais fértil do mundo. É o mais bem dotado e as suas terras não precisam empréstimos para dar sustento ao homem. Fique certo. Há mais férteis, avançou o doutor. Onde? Na Europa. Na Europa. Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante: O senhor não é patriota. Esses moços... O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite, o menestrel cantou a sua última produção, Os Lábios da Carola. Suspeitava-se que Carola fosse uma criada do Dr. Campos, mas ninguém aludiu a isso. Ouviram-no com interesse e ele foi muito aclamado. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide e antes das 11 horas estavam todos recolhidos. Quaresma chegou a seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora não havia a mínima bulha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia. E lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da despensa que ficava junto ao seu aposento vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia à outra. Num dado instante, todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a música. O major apurou o ouvido. O ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues. Parecia que quebravam gravetos que deixavam outros cair no chão. Os sapos recomeçaram. O regente deu uma martelada e logo vieram os baixos e os tenores. Demoraram muito. Quaresma pôde ler umas 5 páginas. Os batráquios pararam. A bulha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa de onde partia o ruído, assim mesmo como estava, em camisa de dormir. Abriu a porta, nada viu. Ia procurar nos cantos, quando sentiu uma ferroada no peito do pé.
quase gritou, abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria à sua pele magra. Descobriu a origem da bolha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a despensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro e, carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca da sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las, matou 1, 2, 10, 20, 100, mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu, depois outra e o foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pôde aguentar, gritou, sapateou e deixou a vela cair. Estava no escuro. Debatia-se para encontrar a porta. Achou e correu daquele ínfimo inimigo que talvez nem mesmo a luz radiante do sol o visse distintamente.